Caros alunos, espero que todos vocês estejam bem. Na aula de agora, então, nós vamos discutir a vacina para o meningococo, a própria doença e como fazer a proteção para essa doença. Vamos compartilhar os slides. Então, nós vamos ver vacina para o meningococo, vamos entender um pouquinho a doença e como fazer a proteção para evitar a doença meningocócica. Então, a doença meningocócica, o agente etiológico para a doença meningocócica é a Neisseria meningitidis. Essa é uma bactéria que é um diplococo gram-negativo. A maioria dos cocos são gram-positivo, mas a Neisseria meningitidis é um diplococo gram-negativo. É uma bactéria anaeróbia. Vamos ver a imagem da bactéria. Então, ela é um diplococo, observe que ele é um parzinho, 2 cocos, então ela é arredondada, por isso é um coco, e sempre em parzinhos. Observa aqui numa microscopia eletrônica, e aqui observa num gram, mostrando ela como um parzinho, um diplococo gram negativo. Então, a maioria dos cocos são gram positivos, mas o Neisseria meningitidis é um diplococo gram negativo. O agente etiológico, então, é uma bactéria que é o Neisseria meningitidis, é uma bactéria encapsulada. O fato dela ser encapsulada causa muita dificuldade para a defesa contra a bactéria, porque o paciente precisa ter anticorpos para conseguir fazer a defesa adequadamente. Pelo fato de ter a cápsula, o sistema de fagócito não consegue fazer o processo de fagocitose adequadamente. Então, ele precisa do auxílio, da opsonização de anticorpos. Então, as bactérias encapsuladas, todas causam problema, principalmente nas faixas etárias mais jovens. A cápsula polissacarídica tem sua composição antigênica é que faz a classificação dos sorogrupos da Neisseria meningitidis. Então, pela composição antigênica da cápsula, pela composição antigênica da cápsula, é que fazemos a classificação nos sorogrupos. Os sorogrupos mais importantes, que são os principais resultados de casos de doença, são os sorogrupos A, B, C, Y e W135. São os principais sorogrupos causando doença meningocócica. Essa bactéria coloniza o trato respiratório superior e ela pode apresentar o portador assintomático. Qual que é o grande problema do portador assintomático? O indivíduo tem a bactéria na sua garganta, está eliminando a bactéria e contaminando outras pessoas, entretanto ele é assintomático, então ele não está sabendo que está contaminando. E é um grande risco, porque a pessoa não tem sintoma e fica passando para outras pessoas que entram em contato pelas gotículas da via respiratória. O homem é o único hospedeiro natural, então só existe transferência, a infecção de homem para homem, e ela pode dar uma infecção tanto localizada quanto invasiva. E ela pode ocorrer de modo endêmico, ou seja, existe o tempo inteiro na população, e ela é suscetível de causar epidemias, causando grande mortalidade e morbidade nas situações epidêmicas. Então, como nós já falamos, a transmissão é de pessoa para pessoa, através de gotículas e secreções que saem do nariz e da garganta, quando as pessoas infectadas, sejam o portador são ou o próprio doente, falam, tossem ou espirram. O período de transmissão da doença é até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Então, se for num paciente que está doente, é após 24 horas de antibiótico terapia. Entretanto, se for um portador são, ele continua transmitindo a bactéria presente na sua nasofaringe até que ele seja diagnosticado com a infecção.
10% da população é portadora assintomática do meningococo na sua garganta e transmitem sem saber, principalmente os adolescentes e os adultos jovens. Estão transmitindo enquanto eles falam, tossem ou espirram perto de outras pessoas suscetíveis. A enfermidade é mais comum durante o outono e inverno, mas pode ocorrer em qualquer época do ano. Os ambientes com aglomeração da oferecem maior risco de transmissão e contribuem para desencadear surtos da doença. A taxa de incidência por faixa etária varia com a faixa etária, e ela é bem maior nas faixas de idade mais jovem, diminuindo com o tempo, mas ela é muito mais grave, muito mais frequente nas crianças abaixo de 5 anos de idade, e depois vai havendo uma diminuição com o crescimento do paciente. Mas a taxa de mortalidade é alta, então os casos de óbitos, esse gráfico mostra o número de casos, também em relação ao tempo, e o número de óbitos. Então, mostrando que o número de óbitos em relação ao número de casos é muito grande. A doença apresenta várias formas clínicas, como a meningite, particularmente grave, são a forma invasiva da doença. Então, a meningite, a meningococcemia, a síndrome de Waterhouse-Friderichsen e outros quadros clínicos, como pneumonia, artrite, conjuntivite, pericardite, miocardite. A meningite é uma das mais graves, causando febre, com o paciente apresentando febre, cefaleia, vômitos, geralmente vômitos em jato, em que o paciente vomita e o vômito vai longe, alterações de consciência, rigidez de nuca. Se for uma criança pequena, aqui a fontanela está aberta ainda, pode ter abaulamento de fontanela e outros sinais de irritação meníngea. Então, os sinais clínicos de irritação meníngea que o paciente com a meningite vai apresentar. O paciente com meningococcemia vai ter uma febre de início súbito, prostração, exantema petequial, que vai se transformar em púrpura, pode levar à morte do tecido e necrose daquele local. Um paciente com quadro de meningococcemia, ele pode perder membros por conta da necrose de regiões. A síndrome de Waterhouse-Friderichsen é extremamente grave, com uma evolução extremamente rápida. O paciente apresenta choque e coagulação intravascular disseminada, sudorese, hipotonia muscular, taquicardia, pulso fino e rápido, queda intensa da pressão arterial e má perfusão periférica. Vamos ver um quadro da púrpura que é muito grave no paciente com a meningococcemia. Então, ele começa com petequias e vai evoluindo rapidamente, em questão de poucas horas, o paciente evolui para um quadro um organismo inteiro com essas púrpuras pelo organismo. E esse quadro pode ser tão grave que observe nessa criança, podendo até levar a necrose de extremidades, de pernas, de pés, pernas, mãos, e o paciente pode perder membros. Então, a meningococcemia fulminante causa inicialmente petequias, que coalescem e evoluem rapidamente para equimoses, podendo chegar até a necrose de membros, como está sendo mostrado nessa criança. Então, a meningite meningocócica e a meningococcemia são quadros extremamente graves. A doença meningocócica mata de 20% a 30% das pessoas que adoecem. Dos sobreviventes, de 10% a 20% ficam com alguma sequela, como surdez, amputações de membros ou comprometimentos neurológicos.
O tratamento com antibióticos e outras medidas de preservação da vida devem ser iniciados imediatamente, assim que se houver suspeita de que o paciente está com uma doença meningocócica, o mais rápido possível, antes mesmo da confirmação laboratorial. O quadro é extremamente grave e a doença pode evoluir rapidamente e matar em poucas horas o paciente após apresentar os primeiros sintomas da doença. Então, não se pode esperar, tem que iniciar o tratamento imediatamente, assim que se tiver suspeita da infecção pelo meningococo. Nós temos 3 vacinas disponíveis para aplicação, para proteção contra a doença meningocócica. A vacina feita com meningococo C, a vacina meningocócica C conjugada, a vacina meningocócica conjugada quadrivalente, ou seja, para os sorotipos A, C, W e Y, e a vacina meningocócica B. Todas elas são de aplicação intramuscular. Elas estão prevenindo contra o quê? Então, a vacinação contra o meningococo C é disponível na rede pública e está prevenindo a doença contra o meningococo C, a ACWI contra esses sorotipos e a B contra o sorotipo B. A vacina meningocócica faz parte do calendário de rotina das crianças e dos adolescentes, a meningocócica C e a quadrivalente. Não se deve esperar acontecerem casos para buscar a prevenção. Como o período de incubação da bactéria é muito curto, não tem tempo suficiente para a vacina proteger após a exposição. Então, o paciente, as pessoas precisam estar protegidas antes de entrar em contato com a bactéria, para proteger contra a doença extremamente grave. E a administração deve ser, se um paciente tiver contato com uma outra pessoa que teve a doença meningocócica, ele tem que receber preventivamente antibióticos. Então, um contactante de um paciente que foi diagnosticado com meningite, ele deve receber um tratamento com antibiótico. Para todas as pessoas, contatos próximos de um paciente com doença meningocócica, com meningite meningocócica ou meningococcemia. A vacina para o meningococo, então, previne a doença causada pelo meningococo C, a vacina para o meningococo C. A vacina é inativada, uma bactéria está morta, não é uma parte da bactéria, é apenas o polissacarídeo, e, portanto, não tem como causar a doença. O antígeno é formado por componentes da cápsula da bactéria, ou seja, é um oligosacarídeo do sorogrupo C, conjugado a uma proteína. Então, ela é uma vacina conjugada, em que ela tem, independente do fabricante, ela pode ser conjugada ao toxoide tetânico ou um mutante atóxico da toxina difterica, que tem o nome de CRM197. Então, é um polissacarídeo, lembra que nós já conversamos sobre isso. O polissacarídeo tem pouca capacidade de induzir uma resposta imune com formação de memória, então ele é conjugado a um componente proteico para facilitar a resposta a formação de anticorpos contra a bactéria. E ela também contém como adjuvantes o hidróxido de alumínio, e também mais manitol, fosfato de sódio monobásico monohidratado, fosfato de sódio de básico heptahidratado, cloreto de sódio e água para injeção. A vacina para o meningococo B protege, então, doenças causadas pelo meningococo B. É uma vacina também inativada, portanto, não tem como causar doença. E ela utiliza também 3 proteínas subcapsulares e vesículas da membrana externa do meningococo. Ela contém como adjuvante o hidróxido de alumínio, mais cloreto de sódio, sacarose e água para injeção.
A vacina quadrivalente, ou seja, para o meningococos sorotipos A, C, W e Y, ela previne as doenças causadas pelos sorotipos A, C, W e Y. E geralmente ela é utilizada como um reforço para a vacina feita inicialmente com meningococos do sorotipo C. É também uma vacina inativada, portanto, não tem como causar doença. Os antígenos que compõem a vacina quadrivalente são antígenos das cápsulas do meningococos, dos 4 sorotipos, conjugadas com uma proteína, que dependendo do fabricante, pode ser um toxoide tetânico ou difterico, ou um mutante atóxico da toxina difterica, chamada CRM197. Ela também contém sacarose, trometol, fosfato de potássio, fosfato de sódico hidrogenado desidratado e água para injeção. O esquema de vacinação da rede pública, do Programa Nacional de Imunização, é feito quando a criança tem 3 meses, a primeira dose, a segunda dose com 5 meses e o primeiro reforço com 1 ano. E esse esquema é feito, essas 3 doses são feitas com a vacina meningocócica com o sorotipo C. O segundo reforço é feito entre 11 e 12 anos de idade e utiliza a vacina quadrivalente, então, que tem o sorotipo A, C, W e Y. E ela protege contra a doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis. A vacina para o meningococo B só existe na rede privada. Ela é indicada, a primeira dose com 3 meses, a segunda dose com 5 meses e o primeiro reforço com 12 meses. Mas a vacina meningocócica só existe na rede privada. Ela é indicada principalmente quando o paciente vai para uma área, numa viagem, por exemplo, em que a bactéria do sorotipo B é prevalente na região. Então, as indicações da vacinação, quando tiver um atendimento pelo Programa Nacional de Imunização, como para a atenção à sociedade de uma maneira geral, é o Programa Nacional de Imunização. Quando você está analisando individualmente o seu paciente, em algumas indicações você pode ter outras indicações. Então, em condições particulares, em que a Sociedade Brasileira de Imunização, para o seu paciente individual, recomenda a vacina meningocócica quadrivalente. Então, com os 4 sorotipos, que a Sociedade Brasileira de Imunização considera ela preferível para crianças, adolescentes e adultos, visto que protege contra 3 outros tipos de meningococos, além do meningococo C. Para adultos e idosos, ela é indicada em condições em que ocorra um risco aumentado para a doença meningocócica, ou então em situações de epidemia em dose única. E em casos de viajantes, ela é indicada quando uma pessoa vai para uma região em que a doença é endêmica e tem risco aumentado de contrair a doença. As contraindicações para vacina são as pessoas que já tiveram um quadro de anafilaxia após algum dos componentes da vacina, ou então numa dose anterior de aplicação dessa mesma vacina. Os efeitos adversos da aplicação da vacina meningocócica aparecem já nas primeiras horas depois da aplicação e melhoram em cerca de 72 horas. E os sintomas são vermelhidão, inchaço, dor ou sensibilidade no local da aplicação, dor de cabeça e dores musculares, principalmente em adultos, e ocorre em 10% das vezes em que o paciente toma a vacina. E a febre maior do que 38 graus ocorre em 1 a 10% dos pacientes adultos.
Em crianças menores do que 2 anos, podem ocorrer vômitos, diarreia, inapetência, sonolência em aproximadamente 10% dos casos. A febre maior do que 38 graus Celsius, a irritabilidade e o choro intenso ocorrem em 1 a 10% das crianças. Em quadros de complicações mais graves, ocorrem em menos de que 0,01% e se manifestam como aumento de gânglios, nódulos no local da aplicação, reação alérgica grave com dificuldade respiratória, edema facial, queda de pressão arterial, tonturas, convulsões, flacidez dos músculos, enjoo, dor abdominal, manchas na pele, alterações renais, dermatite com formações de bolhas na pele e urticária, mas elas são raras e ocorrem em menos de 0,01% dos indivíduos que receberam a vacina. Então, nós vimos a vacina para o meningocócico, nós entendemos como é a doença, entendemos como é a gravidade da doença meningocócica e a importância de fazer a vacinação para evitar morte e morbidade pela doença, para evitar formas graves e evitar sequelas. Então, é muito importante fazer a vacinação, estar sempre alerta para fazer a prevenção contra a doença meningocócica. Na próxima aula, então, nós vamos ver a doença com a vacina pneumocócica e as doenças que ela causa e a vacina. Então, nos vemos na próxima apresentação.